Dividir para governar, dividir para dominar, dividir para conquistar. Não importa qual seja o termo correto. O fato é que a prática de dividir um povo, uma nação, um grupo, para melhor dominá-lo, é uma prática antiga, que vem desde o Império Romano e que há muito vem sendo aplicado na América Latina. Pois é, a recente eleição agora no Peru tem mostrado um pouco dessa história. De um lado, nós temos um candidato de esquerda, do outro lado, uma candidata de direita, que querem assumir o poder no país. A existência de eleições livres, democráticas e frequentes é salutar em qualquer país para fortalecer as instituições democráticas. Isso seria verdade se a gente não estivesse falando da América Latina. Desde os anos 80, início dos anos 90, a América Latina vem enfrentando eleições regulares. Pode-se afirmar que o continente é ainda muito verde no que diz respeito à experiência democrática. Até mesmo porque a maior parte dos países passou mais tempo de sua história sobre regimes não democráticos do que em vivências democráticas. O Brasil, por exemplo, a abertura política, a existência de eleições livres tem pouco mais de 3 décadas. A história do país, desde a proclamação da República em 1889, conta mais episódios de intervenções militares ou intervenções mesmo de golpes civis, como no caso da ditadura de Vargas, do que propriamente de eleições livres, democráticas, onde o povo manifestava a sua opinião, o seu interesse, o seu desejo. E mesmo quando essas eleições são livres, democráticas, elas traduzem muitas vezes uma divisão, uma cisão social, que é dividir o país. Há muito tempo, quem assume o poder no país, e falo do Brasil porque está mais próximo da nossa realidade, mas isso é muito comum na Argentina, no Peru agora que eu citei, no próprio Chile, no México. Quem assume o poder frequentemente em países na América Latina dificilmente voa em céu de brigadeiro ou nada em um oceano tranquilo. Muito pelo contrário. Parece que a sociedade, de forma espontânea, foi dividida entre nós e eles, entre o Fla-Flu. Aquela política lá antiga do café com leite no início da República, ou, agora mais recentemente, petralhas, bolsominions, esquerda, direita. Só que o que parece espontâneo, na verdade, não é. O que parece normal e natural dentro de uma democracia, que é ter opiniões divergentes, no que diz respeito à América Latina, não é. Há um projeto em curso, nesta fração do continente americano, há algum tempo, que recebe o nome de política neoliberal. Dentro dessa política neoliberal, nós temos alguns elementos, como, por exemplo, a assinatura do Consenso de Washington, que foi uma cartilha imposta pelos Estados Unidos a praticamente todos os países da América Latina, no qual teriam que seguir alguns preceitos. E dentro dessa estratégia do Consenso de Washington, dentro dessa política do Consenso de Washington, cada vez menos o Estado deveria atuar na economia e cada vez mais as instituições privadas, sobretudo instituições privadas internacionais, teriam mais atuação, mais penetração dentro da política e da economia dos países da América Latina. E aí nós deparamos com a situação de que muitas vezes quem assume o poder não assume plenamente, porque tem que lidar com uma oposição sistemática, que não interessa o que o gestor esteja fazendo de bom ou de ruim. Essa oposição sempre vai estar contra. E pouco interessa se o governo é de direita, de esquerda, conservador, extremista. Quem assume o poder na América Latina acaba seguindo essa cartilha lá do Consenso de Washington. E as pessoas muitas vezes não se dão conta. Por quê? Porque acabam por analisar a política de uma forma passional. O meu candidato é o melhor, ele é o bom. E muitas vezes desconsideram equívocos que o gestor do momento acaba cometendo. Porque é preferível defendê-lo a todo custo
a abrir os olhos para as coisas erradas ou equivocadas que esse gestor acaba cometendo. E não interessa se é do governo de agora ou do governo passado, mas no frigir dos ovos, o resultado acaba sempre sendo o mesmo, que é estes estados latino-americanos sucumbirem, por exemplo, ao desejo do capital especulativo, às pressões do capital internacional, que acaba por moldar a própria política interna desses países, adotando medidas que prejudicam a vida da população, que empobrece a população, que amplia a desigualdade social, que faz vistas grossas para o aumento do desemprego. E esses estados acabam não criando um projeto próprio de nação, de valorizar sua potencialidade, e acabam sendo pressionados a serem, assim como no período colonial, grandes exportadores de matérias-primas. O grande problema é que não há na face da Terra nenhum só país que seja uma potência, um país plenamente desenvolvido, que oferta boa qualidade de vida para a sua população, sobretudo na área de segurança, educação e saúde, que paute a sua economia única e exclusivamente na exportação de commodities, de matérias-primas. As grandes nações do mundo, as grandes potências do mundo, dominam tecnologia e tecnologia própria. E é isso que muitas vezes a América Latina é pressionada a não fazer e a comprar tudo pronto, industrializado de outros países, se tornando estados obsoletos, atrasados e que não conseguem ofertar cada vez mais qualidade de vida para a sua população. E, infelizmente, nós temos que reconhecer os atores, os personagens dentro desse processo. O povo, a população de uma forma geral, funciona como uma massa de manobra. É empurrada ou para a direita ou para a esquerda e acabam por se degladiar. Só enxergam um ao outro como inimigos, como rivais. E, como na mitologia grega narcisista, acham feio o que não é espelho. Desconsideram, repudiam, têm total aversão àqueles que não pensam iguais a eles. Ou seja, se eu apoio um candidato de direita, as ideias da esquerda soam de forma horrível para mim e vice-versa. Mas além da população, que está nesse jogo de empurra-empurra, nós também temos a mídia, que cumpre um papel sujo, um papel hipócrita e um papel essencial na manutenção desse processo. Porque a mídia acaba por influenciar as massas, num continente em que a população não valoriza a pesquisa, não valoriza o estudo, não valoriza análises sérias e isentas, e acabam acreditando em tudo o que se diz na grande mídia. E aí abre um prato cheio para a explosão de fake news. Na minha profissão de educador, eu sempre digo aos meus alunos, duvidem de tudo, inclusive do que eu falo, para que vocês possam, de alguma forma, construir a verdade de vocês e não aceitar como absoluto, como concreto, todo tipo de informação que chega para nós, seja na internet, na televisão, no rádio, na mídia impressa, não importa. Duvide sempre, porque toda informação tem um interesse. E o grande fluxo hoje, dentro da sociedade globalizada, é, sem sombra de dúvida, o fluxo de informação. E quem comanda a informação, comanda muita coisa. Pois é, pessoal. Então, a América Latina está nesse jogo de empurra-empurra. A gente acaba escolhendo, muitas vezes, candidatos que a gente considera o melhor, considera o mais estratégico, considera essencial para aquele momento histórico em que estamos vivendo, que pode vir a melhorar a vida da população, só que, na verdade, de uma forma geral, aqui no Brasil, no Equador, na Argentina, no México, no Chile, agora no Peru, quem chega ao poder, quem assume a cadeira de presidente da República, é apenas o responsável por assinar os documentos que vão entregar a soberania dessas nações para o grande capital estrangeiro. E a qualidade de vida do povo, de uma forma geral, só piora. Então que a gente possa refletir diante dessa realidade, que a gente possa analisar de uma forma fria e longe de uma análise passional, mas uma análise séria, e entender que tanto faz ser de esquerda e de direita. Não importa a cor do gato, contanto
que ele pegue o rato. Pessoal, essa aqui é uma análise, uma reflexão do professor Jorman, nosso canal Selva Questões. Peço a você, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa ideia e ative o sininho das notificações. E não esquece, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um material muito importante e que vai ser essencial para você, no Enem, no concurso público, no vestibular, não importa. Vem com a gente, está na hora de você transformar informação em conhecimento. Tamo junto!